Nosso Senhor Jesus Cristo, nós continuamos com esse tema intensidade máxima. Não é fanatismo. Intensidade máxima é a capacidade de apropriar-se, de tudo que Jesus oferece. Se você não se apropria de tudo que Jesus oferece, você não pode honrá-lo devidamente. Então, quando eu tomo tudo que Jesus Cristo me dá, aí eu posso honrar a Deus. Por exemplo, a cura divina, ela foi derramada na cruz do Calvário, está disponibilizada. Muitos dizem assim, pastor Geraldo, que a fé move Deus. Que coisa doida. A fé não move Deus. Deus já está em movimento. A fé, ela só toma posse. Quando eu unjo alguém com óleo, porque a fé sem obras é morta, quando eu unjo alguém com óleo, eu estou tomando posse, aquela pessoa junto comigo está tomando posse de algo que está fluindo, porque do trono do Senhor manam águas. Quem crê de fato na cura divina e tem uma fé bíblica, é uma fé que se apropria. O Novo Testamento significa que temos direitos e privilégios pela morte e ressurreição de Cristo. Então, a fé para a cura divina é o quê? Tacar o óleo na testa, pedir oração 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes, é perseverar. Se você de fato crê na cura divina, você pedirá a oração e você receberá a oração. Você fará a oração. Tacar a óleo, essa é a nossa parte. É 2, ligar, é ungir. Pastor, ora de novo, a dor voltou e tá. Guerrear, combater, não se conformar. Então esta é a fé que toma posse. Existem níveis de tomar posse. Às vezes você chega no nível que uma vez você fala, em nome de Jesus, pronto, some. Mas no início da caminhada, você pode orar 70 vezes 7, não é pecado, porque você está ali batendo, ali clamando. E o Senhor diz que aquele que bate e pede. Então, a fé bíblica que se apropria da cura divina, chama-se unção com óleo e pedir oração para os pastores. A fé para finanças. Jesus já nos fez prósperos? Já. Na cruz do Calvário, Jesus derramou prosperidade, derramou. Como que nós nos apropriamos da prosperidade? Quando Isaac soube que era um homem próspero e estava no ano de crise, ele falou, eu sou próspero e sou no ano de crise. A fé sem obras é morta. O que ele fez porque ele era abençoado e porque para tomar posse? O que ele fez para tomar posse da prosperidade? Ele semeou. A semeadura mostra que a tua fé não é morta. E a semeadura produz, coloca em ação a multiplicação da bênção que está em você. Quando você semeia financeiramente, você está dizendo, eu sou abençoado, eu tomo posse, eu vou fazer um ato profético, a Jericó vai cair e isso vai multiplicar. Então nós vemos que isto é fé prática, é tomar posse da cura divina. Tacar o óleo. Você não taca o óleo porque você duvida da cura divina. Você taca o óleo porque você crê na cura divina. Você não oferta porque duvida que Deus te prosperou. Você oferta porque você sabe que Deus vai multiplicar. Por quê? Porque a bênção de Deus está em você. E tudo que você fizer prosperará. Quando você coloca R$2 ali, você está colocando 5 pães e 2 peixinhos do Senhor? É 5 pães e 2 peixinhos. Mas o Senhor pode fazer disso aqui, 12 cestos cheios. Como é que ele faz 12 cestos cheios? Do nada? Não, ele faz os 5 pães e 2 peixinhos. Você viu que Jesus é todo poderoso, mas ele esperou os 5 pães e 2 peixinhos para multiplicar? O que significa? Ele não era abençoado? Isaac não era abençoado? Achar que ele era abençoado, tudo bem. Não, já que sou abençoado, não vou nem semear. Não, porque eu sou abençoado, eu vou semear no ano de crise. Veja, então a fé financeira, porque a prosperidade nos pertence, tem a ver com semeadura. Não para ser abençoado, mas porque é abençoado. A fé para a cura divina tem a ver com essa orar, receber oração, receber ministração, pedir, incomodar pastor por telefone, escrever, pastor, a dor voltou, a alergia voltou, é não concordar, é lutar, é ligar, é 2 concordar, Mateus 18:19. Vai ficar, se Deus quiser uma hora dessa ele me cura. Não, a fé para a cura divina não é hoje, não é amanhã, depois de amanhã. A Bíblia diz, comunique aos santos suas necessidades. Às vezes, pastor Geraldo, a pessoa está aqui, não estamos nem sabendo nada, de repente a irmã está lá na UTI, por que a irmã está na UTI? Nem avisou, nem falou nada, nem pediu oração, meu irmão. Nós temos que comunicar, porque isto é a fé
Se eu creio na cura divina, eu devo comunicar o corpo. Se eu tiver um resfriado, eu devo comunicar o corpo. Se eu tiver uma dor de cabeça, eu devo comunicar o corpo. Se eu estou passando por uma baixa imunidade, não é primeiro você ir no médico ou primeiro você comprar um remédio. A Bíblia diz que Deus recusou um rei porque primeiro ele buscou o médico, primeiro ele buscou o remédio, depois ele foi ao ungido. Não, o primeiro, com certeza, que lá na casa do pastor Geraldo, se alguém, uma criança ou tem alguma dificuldade, uma enfermidade, primeira coisa, pastor Geraldo, olha aqui e ore. Primeira coisa é Deus, irmão. Não pode, aí nós não tomamos posse do quê? Das promessas. Então o que é a fé que se apropria? É a fé que taca óleo, que pede oração, que não se conforma com a enfermidade e crê na cura divina. O que é a fé financeira? É a fé que pega. Eu estou com uma dívida de 5 mil, estou com R$2, isso aqui não paga a dívida. Isso aqui não é dinheiro para pagar a dívida, isso aqui é semente. Tem que saber discernir o que é pão, o que é semente. Às vezes que Deus dá pão para você comer e semente para você semear, lá em 2 Coríntios 9. Aí eu discerno, peraí, isso aqui é pão ou isso aqui é semente? Isso aqui é uma semente. E aí o que acontece, como a bênção de Deus está em nós, Deus vai multiplicar. E a questão, como eu falei que nós somos prósperos, saudáveis, cheios do Espírito Santo. Como é que nós somos prósperos? Tendo fé a ponto de semear. Como é que nós somos saudáveis? Exercitando os dons ministeriais, a unção com óleo, o ligar na terra, o orar, nesse sentido, amém? Porque o demônio não sai quando você chora, ou quando você se deprime, ou quando você espera. O demônio sai quando você, em nome de Jesus, é ou não é? É o que diz a palavra do Senhor. O reino espiritual se move assim, é a fé. E como ser cheio do Espírito Santo? Crer a ponto de congregar, meditar na palavra de Deus. Não é arrumar tempo, não tenho tempo. É meditar na palavra de Deus, é estar no meio das pessoas ungidas, é falar com Deus no meio da aflição, da luta. Errou, falhou, pecou, Senhor, tem misericórdia. É não perder essa comunicação. Então, isto faz com que você tome posse. Isso não é que você duvida do milagre, é que você crê a ponto de tomar posse. Então a graça é a mão que se estende, e a fé é a mão que pega. A fé religiosa é uma, mas a fé bíblica, o modelo dela está aqui, nos evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. Podemos ver que a fé bíblica é uma fé que se transforma em atitude, em palavras, em comunicação. Isto não é mover Deus, não é provocar o milagre, não é... Porque Jesus não vai subir na cruz para curar ninguém hoje. Ele já curou a todos, isso aí está disponibilizado. Simplesmente a fé ela vai lá e pega. Esse é um ato profético. Portanto, quando nós falamos aqui em intensidade máxima, que Deus nos ajude a ter uma fé não morta, passiva, religiosa, mas uma fé bíblica, uma fé que se apropria, que simplesmente toma posse. Quando uma pessoa diz assim, eu creio que Deus pode me fazer uma pessoa que semeia 5 mil reais na obra. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 8, pastor Geraldo, que Deus não quer o que você não tem. Ele diz lá, eu não quero o que você não tem, mas o que você tem. Veja, se a pessoa está sonhando dar 5 mil reais na obra, eu queria tanto ajudar a obra do Senhor, crescer na terra, queria dar 5 mil. Não, você não vai começar com 12 cestos cheios. Você vai começar com 5 pães e 2 peixinhos. Você vai dar 5 reais. Desses 5 reais Deus vai multiplicar, daqui a pouco você dá 50. Deus vai multiplicar daqui a pouco, porque ninguém vence Deus, não dá. Daqui a pouco você dá 500. Mas se eu ficar esperando o dia que eu tiver 5 mil, eu vou dar. Entende? Então eu não semeio, Deus não multiplica e fico sonhando com a multiplicação. É como se Isaac dissesse assim, eu sou tão abençoado que eu não vou nem semear e Deus vai me abençoar. Quer dizer, porque eu creio, eu ajo. De 2 Coríntios 4,13, porque eu creio, eu falo, eu ajo, eu manifesto minha fé. A fé sem obras é morta. Vamos ver aqui no Salmo 63. E tudo isso com alegria, por amor, não por avareza, não por necessidade. Deus ama o que faz com alegria. Então nós oramos por enfermos com amor, com alegria, porque o Senhor Jesus disse para nós curar os enfermos. Ele não disse ore pelos enfermos.
Eles curaram os enfermos lá em Mateus 10:8. Então nós devemos orar como quem está curando, né, pastor Geraldo? Em nome de Jesus. A gente não ora assim, se for da vontade de Deus. Não, em nome de Jesus seja curado. É o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz, ore se for da minha vontade, porque isso está claro. Não estava claro para aquele homem leproso, lá em Marcos 1:40-41, ele falou, se for da tua vontade, me cura. Aí Jesus falou, é da minha vontade. Pronto, assunto encerrado. Agora não temos mais como ter dúvidas. Jesus já escreveu, já mostrou, então isso serve para todo mundo que chega a ele, né? Salmo 63, e versículo 1 ao 13. E se você orar para uma pessoa e ela morrer, não pense que Deus não te ouviu, não pense que a cura divina não é para todos, não pense que Deus falhou, não pense que... Apenas saiba que você tem um galardão por ter crido, por ter ungido, por ter perseverado, por ter orado, e a pessoa ter o fim crendo ali, e confessando, mesmo que ela morra, ela vai ter galardão, porque não desistiu da cura divina. Porque lutou contra aquilo e honrou o Senhor. E você também vai ter galardão por ter orado, por ter ungido, por ter perseverado. Então nós não devemos crer que a morte é o fim. A pessoa vai para um lugar lá onde nunca mais vai ter doença, nunca mais vai ter dor, nunca mais vai ter problema nenhum. Quem sabe ela estava pronta para partir e o Senhor levou. Amém? Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Que lindo isso. É fome e sede, irmãos. A minha alma tem sede do quê? De bênção? Não. De Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansado de não há água. Para ver a Tua força e a Tua glória como ouvi no santuário. Porque o Teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão. Amados, aqui nós vemos que o salmista está colocando a sede dele no alvo certo. Se uma criança está recém-nascida, ela começa a chorar, e você, em vez de dar leite, você der Coca-Cola, você não está alimentando ela, está intoxicando ela e destruindo os ossos dela. Porque você pode substituir o leite pela Coca-Cola, mas a sede dessa criança, originalmente feita por Deus, é para o leite. Ali tem os anticorpos, ali. Então o ser humano, desde a queda, porque ele caiu, ele pensa que a sede dele é pelo pecado, é por posição, é pela avareza. Mas o homem foi criado originalmente para ter comunhão com Deus e perceber o amor de Deus. Essa percepção do amor de Deus nos dará tudo o mais. A fé, a segurança para viver. Quando o homem parou de perceber o amor de Deus, ele foi detonado interiormente. Porque o homem não pode viver sem a revelação do amor de Deus. Quando o homem recebe a revelação do amor de Deus, tudo mais começa a entrar nos eixos. Foi quando o homem quebrou a comunhão com o Senhor, que ele perdeu a percepção que Deus o ama, ali começou o caos. Veja, em 1 João 4,18, diz assim, se você puder abrir a tua Bíblia, 1 João 4, 18 e 19. Ali diz que o amor de Deus tem a eficácia de retirar de nós todo o medo. Veja a palavra, todo o medo. O amor de Deus revelado a você e a mim, nos sarará, tirará todo o medo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, rejeição. Deus não me ama, Deus está irado comigo, Deus quer me matar. Então o medo é uma ideia de que Deus não te ama. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aí ele diz no 19, nós o amamos por quê? Porque percebemos o seu amor. O amor de Deus gera em nós a capacidade de amar a Deus. Se eu tentar amar a Deus sem perceber o seu amor, eu serei como aquela samaritana de João 4. Jesus disse assim, vocês adoram aqueles que não conhecem. Você adora um Deus desconhecido. Foi o que Paulo pregou lá na Grécia. Ele falou assim, vocês adoram um Deus desconhecido, mas nós adoramos aquele que nós conhecemos. Adorar um Deus que você não conhece é uma tentativa de agradá-lo com lisonjas, porque ninguém pode amar quem não conhece. Você só pode amar a Deus na exata medida em que você percebe o amor de Deus.
A percepção do amor de Deus é que vai nos sarar e nos capacitar a amá-lo. O nosso amor será uma resposta. Sempre a percepção do seu amor. Então, a primeira coisa em Gênesis 3:10, quando Adão e Eva pecaram, ele diz assim, Gênesis 3:10, eu tive medo de ti, por isso me escondi. Então, aquele relacionamento de amor, por causa do pecado, entrou um vírus no HD. Por causa do pecado, aquele amor se transformou num relacionamento baseado no medo. E desde Adão até os fariseus, Rosa, a religião está baseada no medo. Isso dá muito dinheiro. Você quer ganhar dinheiro, cria a religião do medo. Aí você vai tentar aplacar a ira de Deus com dinheiro, com sacrifícios, com ofertas. Então o sistema funciona na ignorância. Você tem que se tornar agradável a Deus. Nós não entendemos pela religião que já somos agradáveis por causa do sacrifício de Cristo. Que Deus nos aceita e nos perdoa em Cristo. Gratuitamente. É o que diz em Efésios, capítulo 1, versículo 6. Também em Colossenses 1:13. Que em Cristo nós somos agradáveis diante de Deus por causa do sangue dele. Mas isto não tem nada a ver com a religião e a religião não tem nada a ver com isso. Que fomos reconciliados com Deus em Cristo. A religião diz que você só pode ser reconciliado pelos seus sacrifícios, pelos seus holocaustos, pelas suas boas obras, tentando aplacar a ira de Deus. Todas as religiões, até as mais ateias, tentam aplacar a ira de Deus oferecendo crianças em sacrifício, não é? Aplacar a ira dos deuses, a ira da natureza, para que chova, para que seja abençoado. Eu vou subir do joelho a esse negócio. É tudo uma tentativa de ganhar o favor de Deus e aplacar a sua ira. Há no ser humano, intrínseco, no seu inconsciente, Deus está irado comigo, eu preciso fazer as pazes com Ele, e eu tenho que fazer algo. Isto é a base da religião. A necessidade de reconciliação, sem saber que já fomos reconciliados em Cristo. Aí vem a religião e é um prato cheio. Opa, agora eu vou amedrontá-los, que eles têm que se reconciliar com Deus, e eu vou mostrar como eles vão se reconciliar com Deus. Com obras, com sacrifício, com boas obras, sei lá. Então, a religião do medo tem a ver com a imperfeição. Nós vemos que Deus elogia Jó, homem reto, íntegro, que se aparta do mal. Deus elogiou Jó. Era reto e íntegro. Ele era um homem que fugia do pecado, do mal. Só que Jó, como todos os outros de Gênesis e Apocalipse, fora o Senhor Jesus Cristo, Jó não era perfeito. A Bíblia diz que Jó, em 3:25, o que eu tive medo, isso me aconteceu. Então, o relacionamento de Jó era um relacionamento baseado no medo. Vou fazer isso, senão Deus vai castigar. Vou fazer isso, senão Deus vai matar. Eu vou fazer isso, senão Deus vai me tirar a bênção. Entende? Tanto é verdade que no final lá ele diz, antes só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então o relacionamento de Jó foi aperfeiçoado. Todas essas coisas cooperam para o bem na vida daqueles que amam o Senhor. Então Jó tinha um relacionamento bom com o Senhor, mas depois de toda aquela prova, ele teve um relacionamento melhor com o Senhor. Agora é baseado no amor. O que vemos então que a morte espiritual é a perda da percepção do amor de Deus. Esta imagem de Deus que nos ama, por causa da queda o diabo criou. Este é um Deus que te odeia e quer te matar. Todo mundo diz, Deus vai me castigar. Eu fiz isso, Deus vai me castigar. A punição está em voga. No fundo, as pessoas quando vão pecar, elas se escondem. Foi feito estudos de pessoas que não são cristãs, de leitura física. E quando a pessoa está mentindo, há movimentos involuntários, a postura do corpo que entrega que a pessoa está sendo antinatural, está indo contra a sua natureza, porque a verdade está no homem, e quando o homem tem que mentir, tem que fazer muito esforço, e aquilo ali aparece, porque a verdade ela é uma coisa natural, mas a mentira ela requer muita elaboração, muito suor. A pessoa vai contra ela mesma. Ela faz careta, ela mexe, ela vai para frente, ela vai para trás, ela costa a cabeça.
Então a morte espiritual é a perda da percepção do amor, da aceitação e da paternidade de Deus. Perdeu isto. Isso causa medo, insegurança, complexo de inferioridade, senso de indignidade, traumas múltiplos na alma. Quando a lua para de perceber a luz do sol, ela mingua. Ela fica ali, totalmente escura. Quando a terra se coloca entre o sol e a lua fica nova, fica totalmente zerada. Então, desde que o homem caiu, o homem procura no visível algo para preencher esse senso de vazio. Aí vem a religião dizendo que se tivermos de volta o que Adão perdeu, ele será feliz. Mesmo sem resolver o problema de relacionamento que Adão tinha antes da queda, não precisa disso aí. A percepção do amor de Deus é o único poder que consegue suprir e sarar o nosso interior. Para que o homem consiga ser e fazer aquilo para que foi criado. Somente a percepção do homem o tornará, a percepção do amor de Deus no homem o fará pleno novamente para ser e fazer. Mas o homem tem sede de Deus, nós lemos aqui no Salmo 63, e a religião diz que você precisa resgatar o que Adão perdeu. Adão perdeu a prosperidade, então vamos fazer uma campanha de prosperidade. Adão está se sentindo sozinho, então vamos fazer a campanha da bênção sentimental. Adão está precisando de bens materiais para ele ficar mais feliz. Só que bens materiais, quando já tem o interior suprido, é bênção. Mas bens materiais querendo preencher, nunca vai preencher, porque 1 milhão, aí você quer 2 milhões, aí você quer 1 bilhão, aí você quer, nunca se farta. Isso nunca vai preencher, é um buraco sem fundo. Aí 1 parceiro, 2 parceiros, 3 parceiros, 4 parceiros, nunca vai preencher. Porque o homem tem um buraco do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher esse buraco. Então, a percepção do amor de Deus é o único poder que pode suprir e sarar nosso interior. Se nós tentarmos adorar a Deus sem perceber esse amor, isso será um teatro. Uma tentativa de agradá-lo. Oh Deus, eu te adoro. O que é isso? É uma tentativa de ganhar a bênção. Porque eu não posso adorar aquele que eu não conheço. Portanto, a principal necessidade do homem é se relacionar com Deus para resgatar a percepção do amor de Deus. Aqui está a essência da verdadeira religião. Resgatar a paternidade de Deus. Então, o homem, quando percebe o amor de Deus, ele encontra a satisfação e o senso de realização. Se não somos incentivados de forma continuada a resgatar isso em primeiro lugar, tudo será feito na alma, adorando religiosamente um Deus desconhecido, na base ainda do medo, tentando agradar ao Senhor com o melhor de Amaleque, como fez Saul. Sacrifício de tolo. Em Hebreus 12, 28 diz que, tendo recebido nós um reino inabalável, tomemos a graça, retenhamos a graça. Através dessa graça podemos servir a Deus agradavelmente. Então ninguém pode servir a Deus sem ser servido por Ele. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Se eu não recebo, eu não tenho. João 3,27 diz isso e Tiago 1,17. Portanto, o homem morreu quando perdeu a percepção correta de Deus. Adão, que tinha prazer em Deus, agora tem medo de Deus. E tudo que Adão fizer agora, religiosamente, será baseado no medo e na tentativa de agradar a Deus e de ganhar o favor de Deus. Tudo que a pessoa faz é para tentar ganhar o favor de Deus. Agora, quando o homem descobre que já tem o favor de Deus, aí tem a gratidão, aí tem, já estou salvo e aceito. Aí entramos na graça, que é o único evangelho que fala sobre isso, né? Todas as religiões, o homem está tentando ganhar o favor de Deus. E no cristianismo genuíno, Deus vem e nos dá gratuitamente isto, incondicionalmente. Então, aqui e em quase toda a Bíblia, por causa da queda, sempre que possível, o homem, quando ele é provado, ele duvida do amor de Deus. João 11, 35, pegue lá. Então, sempre que o homem é provado, ele diz, sabe o que está acontecendo? Porque Deus me desamparou, porque Deus não me ama. Aquela velha suspeita vai à tona. Aparece uma infecção.
Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, a cura divina não funciona. Exatamente no momento em que ele devia colocar a fé em ação, expulsar Satanás e ter uma fé agressiva contra as trevas, vem um vento no barco de Jesus, ele diz, é porque o Pai não está comigo, é porque eu não sou Messias coisa nenhuma, é porque eu vou afundar, é porque Deus se esquece. Eles, em nome, ele pega eles, vento, nosso caso seria em nome de Jesus, mas ele fala, porque ele tem tanta certeza que o Pai está com ele, que ele tem o favor de Deus, que o Pai o ama, que Deus o enviou como embaixador, e o que ele fala é a autoridade máxima, que aquilo não é Deus, é o capeta. Olha que coisa linda a revelação. O Pai está comigo, o Pai me ama, o Pai me ungiu, o Pai me enviou, o que eu falar é lei, quem está vindo contra mim, eu conheço meu Pai, diz lá em Isaías 54:15, viram ataques contra você, mas não é de mim, diz o Senhor. Mas aí o diabo diz, é claro que Deus está nisso, Deus está irado com você, claro que Deus se esqueceu de você, é claro que foi Deus que colocou essa luta em você, suporte, resigne ou fique triste porque Deus te esqueceu. Veja, a questão é que Satanás procura criar fortaleza. E sempre que somos atacados, lá vem o diabo e diz, sabe por que você está sendo atacado? Porque Deus te desamparou. Sabe por que você está sendo atacado? Porque Deus está irado com você. Sabe por que você está sendo atacado? Porque você não tem o Espírito Santo. Então, no exato momento que a pessoa devia responder com fé, vem aquela, Deus não me ama. Vamos ver isso em João 11:35. João 11:35. Jesus chorou. Disseram então os judeus, vede como o amava. A expressão de Jesus despertou neles, ele ama. Olha a revelação, Jesus é a exata expressão de Deus. Ele estava ali no funeral, e quando Jesus chorou, eles olharam e disseram, olha, esse homem tem amor. Só que logo isso se esvai. A Bíblia diz lá em Oséias 6:4, o amor de vocês é como a neblina que bate o sol e já desaparece. Eles falam isso no versículo 36. Eles percebem o amor de Jesus e dizem, olha, ele amava. Mas no 36 ele começa com mas, veja lá, já desvaneceu. Mas alguns dentre deles disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também que esse homem não morresse? Ele não amava não. Se ele amasse, ele não deixaria Lázaro morrer. Ruins suspeitas, duvidando do amor de Deus. Mesmo diante de Jesus estar chorando, eles dizem, mas se ele amasse, ele não teria permitido isso ter acontecido, né? João atribui-se a si mesmo o discípulo que o Senhor muito ama. Este era o alimento da fé. A tua fé, ela se alimenta da percepção do amor e aceitação de Deus em Cristo. A tua fé não vai crescer você se esganando, se esbaforindo. A tua fé vai crescer se você perceber o amor e a aceitação de Deus em Cristo. Só pode confiar em alguém confiável, né? Mas o diabo sempre procura colocar desconfiança. Acho que Deus não ouviu, não. Acho que Deus não ama, não. Acho que Deus está com você, não. Bem na hora da maior aflição. Então João, ele falou, o alimento da fé. Eu sou aquele a quem o Senhor muito ama. Aqui está o alimento da fé, a vitamina da fé. Perceber o amor de Deus. Satanás sabendo disso, tirar, vá na igreja, trabalhar para Deus e tentar mostrar e impressionar Deus com seu amor. Porque enquanto você estiver distraído em impressionar Deus, você não perceberá o amor dele. Então, esse era o troféu, pastor Geraldo, de João. Eu sou amado por Deus. João 13:23, João 19:26, João 21:24. João 13:23, João 19:26, 19:26, João 21:24. Entre outros textos, ele dizia, eu sou aquele a quem o Senhor muito ama. Tem gente que fica assim, eu sou aquele que ama muito a Deus. Seu tolo, ninguém ama muito a Deus.
É Deus que nos ama muito. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quanto mais você perceber o amor de Deus, mais o teu amor crescerá pelo Senhor, mais a tua fé crescerá pelo Senhor. A tua fé depende da raiz, e a raiz é o amor de Deus. Aí nós vemos que o salmista descobriu esse mistério. Salmo 27,4. Ele diz, culto em primeiro lugar, quando chegar diante do Senhor, não fala muito. Percebe? Não tente impressionar Deus. Deixa Ele te impressionar. O charme dele é maior. Deixa Ele te conquistar. Porque Ele é o noivo. Hoje em dia tem mulher pedindo homem em casamento, mas na Bíblia o noivo é que pede a noiva em casamento, certo? Quem tem que nos conquistar no culto é o Senhor. Veja o que diz Salmo 27,4. Uma coisa é pedir ao Senhor e quero buscar que possa contemplar a formosura do Senhor. Perceber o seu amor, os seus raios de amor passando e sarando toda a minha incredulidade, toda a minha dúvida, toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, todos os meus traumas, todo o meu senso de desvalor, toda a minha sensação de orfanidade. Então o culto religioso está tentando impressionar a Deus com sacrifícios e ofertas, e o culto genuíno está dizendo, o Senhor me ama, se revela a mim, me sara. Estou aqui para ouvir, para ver, para te ouvir, para te ver, porque somente a tua revelação pode me sarar para que eu possa depois te amar. Jesus amou Pedro quando ele estava no pior momento, falhando, e disse, quando você sarar, aí você vai dar esse amor que eu dei para você, para as pessoas. Mas agora não, Pedro. Agora só recebe o meu amor. Ó, não convertido? Trabalha para Deus não. Fica preocupado, Marta. Não tenta impressionar Deus. Percebe o amor de Deus? Deixe Deus conquistar você. Não estou proibindo o novo convertido de fazer alguma coisa, dizendo que isso não é prioridade, isso é secundário. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei. Nós precisamos de homens e mulheres que digam uma coisa. Jesus diz assim, Marta, você está ocupado com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria está aqui, me vendo, recebendo do meu amor, do meu cuidado, do meu carinho, da minha palavra. Veja. Nós não estamos aqui fazendo um favor para Deus. Nós temos o bom gosto de estar aqui para sermos sarados pelo amor de Deus. Isso é um privilégio, não é uma obrigação chatonilda. Paulo escreveu em Filipenses 3, uma coisa faço, prossigo para o alvo, que eu não cheguei lá ainda. E aqui ele diz, uma coisa, se aparece um anjo no meio da igreja e fala assim, irmãos, peça uma coisa, o irmão vai ficar totalmente assim, o que eu peço? O que eu peço? O irmão não vai saber o que vai pedir, irmão, ele não sabe, porque tanta coisa ele está precisando, o casamento lá está estourado, está com o cheque especial no vermelho, precisando de um emprego, uma namorada, a dor na coluna, ai, o que eu peço? É tanta coisa, peraí, seu anjo, peraí, calma, deixa eu pensar. Se você perceber o amor de Deus, você terá fé, se você tiver fé, você destrói tudo isso, que são os efeitos da queda. Mas se você pedir aquela bênção, você vai continuar com o coração sem perceber a Deus, na próxima luta você está... Então não dê um peixe para a pessoa, ensine ela a pescar. O nosso problema não é financeiro. É a incredulidade que precisa sair pela percepção do amor de Deus e brotar a fé. Então o problema do homem não é circunstancial. É espiritual. Mateus 23, 26 diz assim, limpa por dentro e por fora tudo será limpo. Não podemos crescer na percepção de Deus se nossos cultos não forem teocêntricos. Se só orarmos os nossos desafios exteriores o tempo todo, Filipenses 3,19 diz que aquele que vai na igreja só buscar bênção está desviado do propósito de Deus. Isso não é igreja aos olhos de Deus. Então, pastor Geraldo, aqui está, você não pode crescer na percepção do amor de Deus se o culto não for teocêntrico, direcionado para esse Salmo 27,4. Se o culto está dizendo, corro atrás da bênção, estou distraído com a bênção, bênção.
Tem gente que vai correr atrás do prejuízo. Pelo amor de Deus, prejuízo? Correndo atrás do lucro, rapaz, que corre atrás do prejuízo. Então, o que vemos é, ninguém pode servir a Deus e a mamão. Ou você está na canoa de Deus, ou está na canoa da religião. Ou você vem no culto para que Ele se revele a você e sare você, e você se entregue a Ele, você adore Ele e agradeça a Ele. Ou você está no culto para tentar impressionar a Deus com as suas boas obras. Aí está as duas doutrinas lado a lado, paralela. Não podemos crescer na percepção de Deus se nossos cultos não forem teocêntricos. Se só ficarmos orando os nossos problemas exteriores, problemas não, desafios, né? E seremos desviados do alvo. Não conseguiremos perceber a Deus e seu amor. Ou estamos na canoa certa, progredindo na fé, que resulta da comunhão diária pela graça, ou estamos na religião dos fariseus, cegos guiando cegos. Tentando impressionar Deus, ou tentando preencher o nosso interior com aquilo que Adão perdeu. Sabe o que você precisa? É de dinheiro. Então vamos lá, campanha de prosperidade, joga o teu envelope, vamos lá, Deus, vamos lá, vamos fazer sacrifício de touro, roda aqui, toca no manto. Então, ou você está impressionado com isso, ou você vai cultuar a Deus. Não dá para fazer os dois, irmão. Ou você vem na igreja para isso ou para aquilo. Ou Deus fica em segundo ou em primeiro. Não tem jeito de colocar os dois juntos. Que nem a irmã pega o microfone. Quem vem buscar bênção, levanta a mão. Miserável. Eu não vim buscar bênção. Eu vim me tornar uma bênção. Porque a bênção eu já tenho, Efésios 1:3. Quando o pregador fala quem veio buscar bênção, ele acabou de soltar demônios, ele acabou de tirar o culto, ele acabou de tirar a visão genuína, ele acabou de tirar os teus olhos de Deus e colocou nos efeitos da queda. Agora eu preciso criar, já que eu perdi o paraíso, eu preciso criar um paraíso aqui, ó, longe de Deus. Sem restaurar aquela comunhão que eu tinha. Comunhão progressiva com Deus, pela graça. Mateus 6,24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ele diz, é bem difícil. Ele diz, é improvável. Olha que não vai ser fácil. Às vezes não dá certo. Ele diz, é impossível servir a Deus e as riquezas. Ou você vem no culto para Deus, para se comprometer com o reino de Deus, para se envolver com a causa de Deus, para resolver aquilo que está no coração de Deus, ou você vem aqui para resolver os seus problemas, vem como indivíduo, apenas preocupado, orando o seu problema, pensando no seu problema, só vem aqui para você. Aí está, pastor Geraldo. Não dá para fazer os dois. Ou eu coloco um em segundo plano, ou eu coloco outro em segundo plano. Se eu colocar as minhas necessidades temporais em primeiro lugar, Deus e a sua revelação fica em segundo plano. Se eu vier buscar Deus e a revelação, isso parece que está demorando, isso parece que Deus não está agindo, o tempo está passando e eu me escandalizo e parece que eu estou buscando Deus sinceridade, mas o dinheiro não veio ainda, mas o emprego não veio. E aí o diabo, veja, o teu emprego não está vindo, rapaz, o que é isso? Salva a sua vida. E aquele que procurar salvar a sua vida perderá. E a tentação é grande, a coluna não foi curada ainda. Mas Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Meu Deus. Não, mas é minha coluna. E a coluna vai para o primeiro lugar e volta para o segundo lugar. E volta a coluna para o primeiro lugar. E é uma guerra tremenda, meus irmãos. Uma coisa só pedir ao Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais que o alimento e o vosso corpo mais que o vestuário? Que Deus nos ajude, amados, a entender, porque a palavra, quando você ouve e não entende, ela é perdida. Ouvir, continuar ouvindo, entender e atender. Atender. Ouvir, entender e atender, praticar. É aqui que está 100 por 1 a terra boa.